Olá pessoal, dando continuidade aos estudos da nossa coletânea de Paulo Freire, hoje analisaremos a obra Educação como Prática da Liberdade de Paulo Freire. Paulo Freire ele coloca alguns pressupostos filosóficos e políticos, então ele é, a bem da verdade, um filósofo, e ele tem uma visão de que a educação é um ato político. A educação não é neutra, a educação não é imparcial, é um ato político. Para Paulo Freire, o fazer ou não fazer ou deixar de fazer alguma coisa em contexto escolar, na relação educador-educando, para ele já é considerado um ato político. E aí, nessa obra, ele conta das experiências do método de alfabetização Paulo Freire para adultos, e aí ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores rurais num tempo de 45 dias na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1962. E aí ele, com esse projeto, teve um resultado muito bom. Foi aprovado que pelo Ministério da Educação na época, um trabalho que previa a criação de 20 mil círculos de cultura, que era a forma que ele trabalhava. Ao invés de ser uma sala de aula, seria um círculo de cultura. E esse círculo de cultura visava o quê? Atender 2 milhões de analfabetos no Brasil. Então, uma quantidade bem expressiva. E aí, Paulo Freire, na época, começou a ditadura militar, e Paulo Freire foi detido por 70 dias. E aí depois ele foi exilado, foi para o Chile, Estados Unidos, Europa, e continuou com esse trabalho, pesquisando, escrevendo. E aqui, no Brasil propriamente, ele falava o quê? Sobre as forças políticas que disputavam o poder. E aí ele colocava todo um contexto de um jogo de interesse. E aí ele até foi considerado, acusado de ser subversivo, de ser comunista, enfim, e uma série de coisas nesse sentido que acabou com a sua prisão e exílio. E aí, o que Paulo Freire nos apresenta? Ele apresenta uma filosofia de caráter existencial. Então, para ele, existir ultrapassa viver. É mais do que estar no mundo, é estar nele e com ele. Então, para Paulo Freire, o que ele entende? Que você está no mundo, você tem que ter um objetivo a mais, um ideal de vida, um ideal de grandeza. Não é só estar no mundo, é estar nele, com ele, transformar ele na relação com o outro. E aí, para Paulo Freire, o que acontece? O ser humano vem herdando experiências de domínio exclusivo dele, que seria no sentido da história e da cultura, porque nenhum outro animal faz isso. Nenhum outro animal é um ser histórico, um ser cultural, que tem uma história, um passado, um futuro a se viver. E aí, Paulo Freire, nessa obra, ele vai dizer o quê? Que a adaptação é um conceito passivo do homem, diminuído, dirigido pelo poder dos mitos que as forças sociais poderosas criam para ele. Então, por exemplo, geralmente, quem é mais humilde, mais fraco de situação, enfim, a elite diz: olha, você vai para uma escola pública, você vai ser um trabalhador, vai ingressar no mercado de trabalho e pronto, e acabou. Então já é colocado, essas forças poderosas coloca dessa forma, e o ser humano passivo, diminuído, aceita e segue esse destino que lhe é imposto. E aí, para Paulo Freire, o homem tem medo da liberdade. Então, se for pensar assim, se ele for buscar o seu próprio destino, se emancipar, se libertar, às vezes nem todos vão querer. E o ser humano vive o quê? Massificado. Então, a sociedade é assim, todo mundo faz assim, é desse jeito, eu também vou ser assim. E aí, uma questão que ele coloca, que desde o Brasil colônia, depois Brasil império, sempre teve a inexistência da participação popular. O povo nunca participou das decisões do país, das cidades. O homem aí acomodou-se às determinações que lhe eram impostas.
Então, quem é pobre, quem é rico. Quem é pobre mora em casa ruim, lugar ruim, quem é rico mora em casa boa e lugar bom. O ser humano aceita isso tranquilamente. Paulo Freire prega que a libertação disso é por meio da educação, uma educação crítica. E aí ele faz o quê? É uma crítica ao modelo tradicional de educação, que ele serve para quê? Exatamente para manter esse sistema, vamos dizer assim, de dominação e de controle da sociedade. E aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, educar-se como sujeito histórico para decisão e responsabilidade social e política. Então, é preciso que você diga, a escola tem que dizer, olha, você está aqui para ser alfabetizado, você vai exigir escola, saúde, segurança no seu bairro, você vai cobrar isso do prefeito, do seu vereador, do presidente da associação de moradores, e você vai atrás e não vai se acomodar, né, o que a educação tradicional fazia e faz até hoje, que é o nosso modelo vigente no Brasil. Porque nenhuma escola vai fazer isso. O papel da escola hoje está sendo o quê? Não, eu dou alfabetização e letramento e pronto, acabou. O resto não é problema meu. Então essa é a educação tradicional que temos hoje, que lá na década de 60 Paulo Freire já criticava. E aí, essa falta de criticidade, ela também nos educadores. Então, ou seja, você tem a escola, os educadores, os educandos, né, que não tem uma visão crítica, uma visão política atuante de libertação, e aí tratam e discutem os problemas superficialmente. Então, em uma escola, quando tem lá um tema transversal, um problema para ser discutido, simplesmente é uma coisa bem superficial, não é aprofundado, não se busca a superação dessa desigualdade. E aí, Paulo Freire, ele prega muito isso, que por meio do diálogo, da conscientização, o educador e o educando, ambos se educam mutuamente. E os professores nos círculos de cultura eram chamados de coordenadores. Então veja a profundidade disso. Não é professor, é coordenador, que seria uma espécie de animador do círculo de cultura, né? Então quando tinha reunião, reunia-se os alunos e ele dizia, olha, quais são os problemas aqui do nosso bairro, da nossa região? E aí por meio disso ele pegava lá as palavras-chave e gerava lá os temas geradores ou, enfim, com as palavras-chave o ponto de partida dos estudos da alfabetização. E os resultados eram surpreendentes, pois as situações eram existenciais e desafiadoras. Então, por exemplo, como resolver o problema de moradia no nosso bairro? Tem que construir 200 casas. Beleza, quem vai construir? Prefeito. E aí ele já, por meio disso, como se escreve a palavra casa, bairro, financiamento. E aí a partir daí ele ia decompondo as palavras, as letras e seguindo adiante. E no Rio de Janeiro, a primeira palavra geradora que gerou um tema foi favela. Então, devido ao contraste muito grande entre a favela e a parte nobre, você tem de um lado apartamentos que custam 10, 12, 15, 20 milhões de reais, frente a um barraco e uma favela de tábuas ali, às vezes sem água tratada, sem esgoto, sem nada, e enfim, que vive a quase que zero o custo. Então, aí através de fotografia se debatiam habitação, alimentação, vestuário, saúde, educação, e ele levava essa comparação. Bom, por que uns têm e outros não têm? Né? Como resolver essa situação? Então, e aí Paulo Freire desenvolveu o seu trabalho dessa forma. E aí tanto é que no governo João Goulart, o governo sofreu um golpe militar, né, em 31 de março de 1964, e Paulo Freire foi exilado, e o trabalho dos círculos de cultura, que inicialmente previa 20 mil círculos para 2 milhões de alfabetos, foi interrompido. E Paulo Freire é acusado de ser subversivo, de ser comunista, de estar tramando contra o governo. E aí, nesse sentido, acabou que a sua
metodologia, o seu método não prosseguiu adiante. E aí o que é importante dizer é que Paulo Freire hoje não se usa na modalidade, até porque essas escolas, às vezes públicas, mesmo o governo, ele já recebe as apostilhas prontas. Os temas de oradores já são prontos. Então ele não pega ali, por exemplo, uma palavra geradora do cotidiano do educando. Ele pega já o que está na apostila, quando deveria ser um material elaborado exclusivamente para o grupo. Mas é o que temos hoje na atualidade. Então, o livro Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, é um livro que cabe uma leitura mais detalhada. Quem puder depois ir à biblioteca, pegar para ler, ou pegar emprestado, ou ler na internet também, se possível, é bom, é interessante aprofundar. E por hoje é só, pessoal.